podcast é apresentado pelo Tecnoblog. Ouvinte, seja bem-vindo, está começando mais um episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon. Eu sou o Paulo Riga. Eu sou o Emerson Alecrim. E eu sou o André Fogaça. Essa semana, alguns jornalistas americanos já começaram a receber ali unidades de teste do novo Galaxy Fold. E a tela já apresentou defeitos, em alguns casos depois de só um dia de uso. Isso fez a gente lembrar de outros produtos que estavam um pouquinho à frente de seu tempo ou que foram lançados antes do que deveriam. Hoje a gente conversa sobre esses produtos depois da caixa postal. Caixa postal do Tecnocast. Você tem novas mensagens? Paulo Riga, hoje temos um recado da Ativa Investimentos, é isso? É isso aí, a Ativa Investimentos é uma corretora de valores com 35 anos de história no mercado financeiro e ela oferece as melhores opções de investimentos para os seus clientes, além de assessoria especializada e atendimento de excelência. Na Ativa Investimentos tem renda fixa, fundos de investimento, tesouro direto, ações, fundos imobiliários, previdência privada, muito mais. É tanta sigla que a gente fica até perdido, né? Mas no Tecnocast passado, a gente conversou com o Bruno Muniz, assessor da Ativa Investimentos, para descobrir por onde você pode começar a investir. É isso aí, a gente falou de CDB, CDI, Selic e uma sopa de letrinhas completa aí para você ficar totalmente por dentro do assunto e começar a acumular o seu patrimônio da melhor forma possível. Foi um papo bem leve, né? Então Sim. Vale a pena escutar. Então, para entender melhor e fazer a sua vida render mais, entra lá no site da Ativa Investimentos. O link tá aqui na descrição desse Tecnocast. E não esquece de ouvir também o Tecnocast 113, Investimentos por Onde Eu Começo, que foi esse primeiro episódio que a gente gravou com a Ativa Investimentos. Ouve lá. Leitura de e-mails do Tecnocast. Se você não quiser acompanhar com a gente, pode pular o episódio para 15 minutos e 40 segundos. Então vamos lá, Riga, qual que é a primeira mensagem hoje aí? É do Leonardo Domingues e ele diz o seguinte: Olá, Mobilon, Riga e quem mais estiver na leitura de e-mails. Dessa vez só a gente mesmo. Gostei bastante do Tecnocast 112. Ficar mais livre pra falar deixou o papo mais leve. Gostei bastante mesmo. Quem sabe a gente não faz outros depois também. Olha aí. Só falando de alguns pontos que foram falados no Tecnocast, eu tenho um Moto Z Play há uns 3 anos e só agora vou trocar. Talvez por um S8, e com ele vou ficar por mais alguns anos. A tecnologia não avançou tanto nos últimos anos, a ponto de um ano após o outro eu ver um salto enorme nos smartphones. É bom pro bolso, mas ruim para quem gosta de acompanhar tecnologia. Eu montei um PC no final de 2018. Queria estudar mais em casa, e fazer isso no smartphone simplesmente não ia rolar. Fora que eu gosto de sentar na frente do PC e ficar usando ele, mesmo que faça muitas das coisas que eu poderia fazer no smartphone. Mas reconheço que eu sou exceção à regra. No Tecnocast foi falado rapidamente sobre assistentes pessoais, e eu pergunto, pra que elas servem? Sempre que eu pego o celular para salvar alguma informação, eu faço tudo com cliques e digitando no teclado. Às vezes, depois de tudo, eu lembro da assistente do Google, e quando eu lembro, eu vejo que fazer tudo manualmente foi mais rápido e eficiente. Talvez no futuro eu seja aquela pessoa que faz tudo pro voz e IoT, mas acho que esse momento tá longe de chegar. Já escrevi demais, obrigado pelo bom trabalho e bebam água. Opa, eu tô tomando agora, inclusive. Cara, tem gente que coloca lembrete pra beber água. Pede por si. Eu vi isso em algum lugar, não sei, acho que o Leonardo tá fazendo piada com isso. Deve ser. Eu também faço tudo manualmente. Eu acho que assistente pessoal não serve pra nada. Nossa, radical. Não serve pra nada. Vai acabar. Ah, não, o problema é que, tipo assim, você tem que ficar lembrando comandos, tem que prestar atenção na forma que você fala, você tem que falar rápido, enfim. Tá muito longe ainda de servir pra alguma coisa, assim, pra substituir os comandos manuais, de você tocar na tela e resolver o que você quer fazer. Aí a questão do Moto Z Play dele, putz, ainda deve ser um puta aparelho, né? Mesmo sendo de 3 anos atrás. Quando você pega um aparelho topo de linha de 2 anos atrás, ainda tá muito bom. Então a gente tá chegando no momento de equilíbrio mesmo.
Próximo e-mail aqui é do Michael Guimarães, ele tem 13 anos, ele é programador, estudante e mora em Mamanguape, na Paraíba. Mamanguape? Fala 3 vezes, rápido. Mamanguape. É aquecimento vocal isso. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Sobre o último Tecnocast, a minha opinião é que a tecnologia realmente está um pouco estagnada, olha aí. O único exemplo que eu consigo dar é o seguinte, eu tenho uma lâmpada inteligente da Xiaomi, Xiaomi, lá vem. É a única coisa em que ela me ajuda é na hora de dormir, por usar uma luz no tom azul com menos luminosidade, além de conseguir controlá-la pelo Google Assistente usando as rotinas, por exemplo. Ele usa uma luz de tom azul pra dormir? Não quis dizer amarelo, será? É estranho, né? Deve ser um azul bem... Tá errado isso. Porque tom azul acorda. Sim, porque produz melatonina. Então, Mikael tente usar amarelo ou vermelho, ou sei lá, bem fraquinho, né? Eu tenho uma lâmpada inteligente da Xiaomi também. Não é uma lâmpada, é tipo um abajur, assim, que é Philips Xiaomi. É aquela série Mirra da Xiaomi. E é legal que você pode programar o despertador pela lâmpada. E quando vai chegando na hora de acordar, a lâmpada vai acendendo naquela tonalidade amarela, como se fosse o sol nascendo, sabe? Nossa, isso é muito legal. A LG tinha lançado uma assim também, acho que na Philips Hue também dá pra fazer. Mas essa da Philips Mirra, sei lá, da Xiaomi, eu não recomendo porque ela só é suportada no aplicativo da Xiaomi se você colocar a região China no aplicativo. Senão ela não aparece na lista. E aí o problema é que se você coloca o despertador, você tem que colocar o despertador com o horário chinês, o fuso horário chinês. Meu Deus, ok. Então, infelizmente, nunca consegui usar isso na prática, de verdade, porque, enfim, o horário não funciona. Mas eu continuo o e-mail do Mikael aqui. Ele fala que ao dar bom dia, o Google Assistente já dá a previsão do tempo, fala os compromissos da agenda e apaga a luz. Fora isso, ele tem uma Amazfit Bip por recomendação do Barba. Olha aí, Barba. Cadê a nossa comissão da GearBest? Clique nos links de afim... Não, vai, continua. E logo quando eu comprei, eu fiquei tipo, meu Deus, um relógio que monitora meu sono, isso é o futuro. Mas hoje eu confesso que nem olho os meus registros de sono e acabo usando meu Bip apenas um pouco para monitoramento cardíaco e sempre uso para ver as notificações e, obviamente, as funções básicas de um relógio, como cronômetro, horas, ele colocou em letras maiúsculas, e despertador. E só para completar, meu perfil de Xiaominion, olha aí, meu smartphone é um Redmi Note 5. Agradeço pela atenção, abraços do seu ouvinte, Mikael. Eu acho que ele é um heavy user de smartwatch, porque despertador eu uso no celular mesmo. Assim, eu também, então nem uso relógio. Porque, sei lá, né, também não tem uma Amazfit Bip que vai durar 2 meses de bateria, mas... tipo, quando eu tô dormindo, cara, tchau. Sai o relógio, deixa carregando. Eu tenho uma Amazfit Bip, eu achei muito ruim, eu dei pra uma amiga minha, e agora eu tô o Apple Watch. Xiaominions vão ficar tristes. Desculpa, é muito ruim aquele Amazfit Bip. Ele é muito simples, e por ser tão simples, ele é muito ruim. Enfim, é bom pra quem tá começando, pra quem quer um device baratinho, tem umas funções básicas ali, mas, nossa, achei ele muito fraquinho. Parece um brinquedinho, na verdade. Enfim, é legal. Eu vi. O design é bem... é um aparelho barato, né? Não dá pra exigir um troço de, sei lá, de inox com vidro de titânio. Mas aqui, né, ele faz o basicão ali e a bateria dura pra caramba, né? Enfim. Próximo e-mail é do Robson Aragão. Ele é advogado de Parnaíba, do Piauí. Olá, sou advogado entusiasta de tecnologia, por isso vez ou outra escuto o Tecnocast. Algumas vezes concordo com vocês, outras não, e é por isso que eu escuto. Então vamos lá. Sobre quando comento que o computador está em desuso para trabalho, tenho que discordar, pois uso diariamente meu notebook quase que exclusivamente pelo fato dele ter teclado. Caps Lock. Sim, teclado. Basicamente, é o que o difere de um tablet ou um celular maior. Pois é claro a necessidade que temos de produzir textos de forma confortável, com teclas espaçadas e com bom toque. Mas peraí, posso fazer um comentário aqui? A gente falou que está em desuso pro trabalho. Eu tenho a impressão que a gente falou que está em desuso, mas que ainda é importante para trabalho. Sim, a gente falou que está em desuso a não ser para trabalho, apesar de haver algumas exceções, né? A gente citou o comentário do Barba, mas enfim. Que ele editou no iPad, verdade. Ele editou no iPad, foi muito melhor do que no PC. Mas vamos continuar aqui. Ademais, quando uso o celular para digitar textos, minha mão dói, a ponto de ser diagnosticado com LER, enquanto que no teclado não sinto dor.
Mas isso não é tudo. Atualmente, advogar significa iniciar um processo eletrônico e terminá-lo também de forma eletrônica. Para isso acontecer, os sistemas dão suporte apenas ao Windows ou Mac, sendo este último o mais chato de se instalar algo, pois dentre driver de token, cadeias de certificados, navegadores próprios, ainda temos que instalar o danado do Java. Nossa. Em versão antiga, por sinal. É chato demais. Fiquei até à frente de uma comissão de informática na OAB para auxiliar meus colegas. Enfim, acredito que muitas profissões ainda necessitem de notebooks que ofereçam conforto ergonômico e visual, coisa que jamais um tablet fará bem. Não podemos esquecer das formatações dos textos ou da própria ABNT. O passo, então, será tornar o notebook cada vez mais leve, fino e que tenha longa duração de bateria, pois creio que deverá existir por um bom tempo. Para finalizar, quanto aos carros, a ideia de não ter um é racional, pois é mais econômico mesmo não ter. Mas para quem gosta mesmo de carro, não ter um não se tira o prazer de acelerar o seu carro, lavar o seu carro, até consertar o seu carro. Meu Deus! Isso é emocional. Não pretendo deixar de ter ao menos um nesse futuro que me espera. Esse gosta de sofrer, gostar de lavar carro, gente. Então, o que o Robson disse basicamente foi que existiam umas coisas burocráticas e chatas pra caralho que inventaram na era do PC. É, PC. Né? E tipo, por causa disso a gente tem que fazer no PC. Mas assim, existem várias profissões, a não ser que você precise de coisas muito específicas e digitar processos e instalar essas porcarias, né, em Java é uma coisa mais específica, você não precisa mais, né? E antes eu só instalava o Java porque eu precisava instalar o aplicativo do imposto de renda no Windows. Hoje, cara, eu fiz outro dia o imposto de renda pelo celular e funcionou super bem. E tipo, assim, cada vez menos você precisa de um troço, uma torre, um teclado físico. Eu acho que varia muito da profissão também, né? Você pega, por exemplo, um advogado, é óbvio que é um setor que ainda usa tecnologias mais jurássicas, tecnologias que foram desenvolvidas para PC, né? Softwares que foram desenvolvidos pensando no PC. Mas se você pega profissões às vezes mais modernas, tipo na nossa área que tem influencers, essas coisas aí, o pessoal usa Instagram, o pessoal usa redes sociais, quer editar uma foto, é um aplicativozinho que já tem para o smartphone. Então esse tipo de gente está trampando o dia inteiro no celular e raramente essa pessoa pega um computador, de fato. Às vezes usa um tablet para pesquisar alguma coisa, porque quer uma tela maior. Mas ainda assim, o computador ele é cada vez menos necessário, né, nessas profissões mais modernas. E para profissões mais, tipo, advogado, né, que precisa digitar mais coisas, óbvio que um teclado é essencial. Ainda, né? É. E o último e-mail é de quem? Nossa última mensagem é do Thiago Assis. Ele tem 32 anos e trabalha com TI em Florianópolis, Santa Catarina. Sobre o Tecnocast 112, Não Temos Pauta, em um determinado momento do programa foi comentado sobre a máquina de lavar, se não me engano, que pode ser controlada por voz. Foi comentado que não teria muita utilidade, que seria mais fácil ir lá e apertar o botão, e isso está correto em partes. Olha, vamos lá. Para nós que temos a visão perfeita ou quase perfeita, realmente seria algo muito simples. Mas para uma pessoa que tem baixa visão ou cego, seria uma ótima saída. É realmente um ponto de vista interessante. Nunca pensei dessa forma, mas após trabalhar em um projeto com pessoas com esse tipo de deficiência, eu notei que coisas que para nós são triviais, como acionar a máquina de lavar com botões, para eles podem se tornar tarefas complicadas, obrigando eles a decorarem a configuração de cabeça, posições dos botões e etc. Eu acredito que uma máquina de lavar ou equipamentos com esse tipo de facilidade poderiam melhorar muito a vida deles. Bom, pelo menos este é o meu sentimento. No mais, excelente trabalho, acompanho vocês há alguns anos. Valeu! Bom, eu tenho algo a comentar, porque depois da gravação do Tecnocast, eu comprei uma máquina de lavar. E ela é conectada. Chegou há alguns dias. E, enfim, comprei por outros motivos também, né? Porque eu queria uma lave seca e porque, como é um negócio que vai ficar 10 anos, assim, o custo dilui, então eu aceitei pagar mais porque eu sou early adopter e early adopters se ferram e eu quis me ferrar, né? E aí eu testei Não estava pensando exatamente no fator conectado, mas eu testei essa questão da acessibilidade. Minha namorada é cega, então ela usou o aplicativo da Samsung, o SmartThings, para configurar a máquina de lavar ali. E aí existem algumas questões, né? Primeiro, o painel da máquina de lavar, ele é touch. Então não tem um botão físico para você apertar. Então você tem que achar o tal botão. E para quem não enxerga, isso não é tão trivial. O botão para ela dar o comando de voz.
Não, o botão na máquina de lavar pra ligar a máquina de lavar. Porque se ela não estiver ligada, ela não vai aceitar o comando do aplicativo. Ah, entendi. E quando você liga a máquina de lavar, ela não fica pronta pra você dar o comando. Você tem que apertar um botão, que é o Smart Control, pra você conseguir usar pelo aplicativo do celular. Que também é touch. Então, são 2 botões touch que tem que ser apertados e que não ficam em lugares óbvios e de fácil acesso pra quem não enxerga. E aí, beleza. Aí passou essa dificuldade, sei lá, decorou onde tá o botão, tem o aplicativo. E o aplicativo não é acessível. Ah, não dá pra ler com o leitor de tela? Não dá. O leitor de tela não lê direito. Puts. Então, assim, é legal, pode servir pra essa finalidade, mas a Samsung não pensou nessa finalidade. Pois é. Claramente. Pois é. Então, mas sim, é uma aplicação possível. Foi feito mais como uma perfumaria mesmo, né? Foi feito mais como uma perfumaria e não exatamente pra isso. E certamente, né, dada a implementação, eles nem pensaram nisso na hora de fazer o aplicativo. É. Bom, bora pra pauta lá? Bora lá. Bom, a gente selecionou 9 produtos para compor essa lista aqui e começamos de um computador que custava $46.000, Riga, é isso? $46.000 pelo dinheiro de hoje, né? Naquela época, em 1981, era só $16.500. Então, uma coisa super acessível, só que não. E a gente tá falando meio que do pai dos computadores modernos que a gente tem hoje, né? E não é um Apple. E não é um Apple. É um Xerox Star, ou Xerox, né, pra adaptar a pronúncia ao Brasil aqui. E esse produto da Xerox, o Star, na verdade, ele foi baseado em outro produto também da Xerox, que era o Alto, que é de 1973. O Alto era um computador, assim, que era um pouco maior, ele não tinha aquele formato, assim, de computador antigo que a gente, né, tá acostumado, aquela tela em cima de um pequeno gabinete. Era uma coisa um pouco mais gigantona. Mas o Star, ele tinha um hardware bem basicão pra época, né? 384 KB de RAM, que já era pouco, afinal de contas, Bill Gates achava que 640 KB era muito, não 384, então tá ok. Mas você podia expandir pra até 1,5 MB. Ele tinha um disquete de 8 polegadas. Nossa. Assim, eu nunca tive contato com um disquete de 5 1/4. O meu máximo foi aquele de 3,5. Então, 8 polegadas, eu nem sei quanto que é isso, na verdade. Que tinha uma capacidade legal. Dava até 40 megabytes. Era um disquete de alta densidade aí, né? E olha só, a gente tava pesquisando essa pauta, eu pensei, nossa, mas essa tela aqui tá estranho, né? Porque é um produto de 1981. E o Xerox Star, ele tinha uma tela de 17 polegadas, e a resolução era de 1024 por 800 pixels. Eu fiquei pensando, cara, tem notebook hoje que as fabricantes têm a pachorra de me lançar com aquela maldita tela 1366 por 768. Então, assim, era um produto realmente à frente do seu tempo, né? E essa tela era um CRT, né? Vale lembrar isso. Ou seja, os caras faziam uma condensação bem impressionante. E o pessoal também destacava na época a questão do brilho do monitor, né? Na verdade, assim, não é que ele tinha um brilho forte ou fora do normal, mas o pessoal estava acostumado com linha de comando, né? Que não tinha nada de gráfico assim, então ficava bem impressionado, né? Isso, mas o ponto dele não era nem o hardware, ou mesmo o formato, ou o monitor, que aparentemente era muito legal pra época, né? Era o sistema operacional, que a gente sabe, né? Todo mundo que acompanhou Piratas do Vale do Silício, ou algum outro filme ou documentário da Apple, sabe? Exatamente. Que ele já tinha um sistema operacional bem bacana, com... era a interface toda baseada em pixels, né? Os monitores já tinham essa capacidade de mostrar ícones, pastas, janelas, e ele tinha mouse de 2 botões. Então você podia navegar ali pela interface com o mouse. A gente tem até uma imagem aqui que a seta fica pra cima. É um negócio meio estranho, né? Porque hoje a seta sempre é inclinada pra você achar ela mais fácil. Mas ela já tinha, assim... Ela tentava imitar a vida real. Então, por exemplo, quando você fazia um documento, né? Quando você tá escrevendo um documento, você tá escrevendo sobre
um papel, geralmente branco, e a letra é preta. Hoje, você abre o Word, você abre qualquer editor de texto, você abre o Google Docs, ele é assim. Só que na época não era tão óbvio assim. E a Xerox fez isso, então foi muito bacana, porque era muito intuitivo também. E olha só que coisa interessantíssima desse sistema operacional. Em vez de você abrir um aplicativo e depois você abrir o arquivo, você abria um gerenciador de arquivos, dava um duplo clique no arquivo e ele abria o aplicativo correspondente. Automático, cara. Mas essa interface também tinha umas certas deficiências, que a gente pode dizer assim. Uma delas era o fato de que se você tivesse que alternar entre janelas, né, você tinha que fechar a janela que estava aberta e que estava em evidência em primeiro plano, e depois abrir a que você queria usar, né? Então ficava uma coisa meio monotarefa. Mas pra época não deixava de ser uma coisa impressionante. Ele é meio que um multitarefa de celular de hoje em dia, né? Porque você não tem duas telas ao mesmo tempo, você tem uma e outras abertas atrás que não são utilizáveis. Inclusive é engraçado isso, né? Porque faz uns anos que os celulares têm aquele recurso de tela dividida, mas ninguém usa. Então eu acho que, na verdade, a Xerox estava certa, não tem que ter esse monte de janela mesmo, tem que ser um negócio de tela cheia e acabou. Porque a gente, o ser humano, não é multitarefa. A gente fica alternando entre as coisas e não faz nada direito. Então acho que é isso mesmo, essa interface estava à frente do seu tempo. No futuro vai ser assim. Eu acho que eu usaria um recurso de tela dividida, mas teria que ser um Galaxy Fold da vida. Numa tela normal assim, não dá não. O multitask máximo que eu uso, acho que na maioria todo mundo utiliza e nessa época não tinha isso, mas é quando você coloca pra tocar música num aplicativo e abre o mapa. Você não tá usando o aplicativo de música, mas tá ouvindo a música que vem dele, só isso. Às vezes você tá conversando no WhatsApp com uma pessoa, você precisa mandar informações e você tá pesquisando alguma coisa no Google. Tipo assim, vamos ver qual restaurante a gente vai. Aí você tá no Google procurando um restaurante. Ou combinando num grupo com os amigos um final de semana em algum Airbnb. Aí você tem que ficar indo e trocando de janela e mandando link, entendeu? Então, nesse caso, eu acho que essa interface de janelas numa tela dividida funciona bem, sabe? Você consegue ler um lado da tela enquanto digita e interage com o outro lado. Mas teria que ter uma tela bem grande, né? Não dá pra ser uma tela grande só, tipo formato Candy Bar, que é o que a gente tem hoje. Mas além do custo, vocês comprariam um computador desse, apesar... Se ele não custasse $16.500 naquela época? Se ele fosse um pouquinho mais acessível? Eu fico pensando... Assim, as máquinas naquela época não tinham a mesma utilidade e a importância que as máquinas têm hoje. Porque hoje é um objeto essencial na vida de todo mundo, pelo menos um smartphone, né? Um computador para trabalho também. Você tem aplicativos essenciais, você tem internet, e-mail, redes sociais, toda a parte de comunicação. Então você não consegue viver sem um computador. E naquela época o PC, apesar de ser uma coisa revolucionária, que estava mas ele ainda estava começando a acontecer, né? Você não tinha conexão com a internet, você não tinha muitos aplicativos, era o início da interface gráfica, então no máximo que você tinha era o que vinha ali no próprio Xerox Star. Então, tipo, sabe, vale a pena gastar tudo isso num computador que nem tem tanta coisa assim? E pelo preço dele, ele não era bem um computador pessoal, além de não existir essa necessidade, porque, por exemplo, nessa época, até aqui no Brasil, para encontrar o telefone de alguém, você ia na lista telefônica, tinha uma série de coisas que você não fazia no computador, então eu imagino que pelo preço e pela pouca necessidade, isso é meio que um computador de empresa. Você vai trabalhar na empresa X que tem um computador daquele para usar por 10 funcionários. Cara, mas ainda assim, um computador naquela época custava 10% do valor desse Xerox. Tudo bem que não tinha interface gráfica, era aquela linha de comando e tal, mas aí aquela história de ver, isso aqui vai melhorar a sua produtividade em 10 vezes? Eu acho que a história diz que não, né? Tanto que não foi pra frente. Eu só compraria se eu fosse entusiasta, aliás, como entusiasta, né, de computação, porque como o uso prático no dia a dia, eu acho que só faria sentido para ter um editor de textos mais moderno que uma máquina de escrever, só para isso, né, sim. Agora, eu conheço gente, por exemplo, que naquela época, na década de 80, já programava, mexia muito no MSX, por exemplo. Aí para essa turma realmente faria sentido, mas fora isso, pegando o perfil de uso de um usuário convencional, né, que não tem nada muito ligado à tecnologia, eu acho que não faria sentido, não. Mas ele tinha um nicho bem específico, né? Porque naquela época, de fato, os computadores eram
linha de comando, modo texto, etc. Esse negócio de interface gráfica era muito novo. E qual que era o grande chamariz do Xerox Star? Agora você pode criar documentos com textos e imagens, né? As propagandas tinham vários gráficos, assim, de planilhas e umas coisas, diagramas, enfim. E a Xerox, né, era uma empresa que vendia copiadora, que ganhava muito dinheiro com isso. Então, ele era uma máquina, obviamente, não para uso pessoal, mas sim para ficar numa empresa de, talvez, editoração, por exemplo. Era uma máquina bem específica e ele nunca foi feito para ser vendido separadamente, né? Não era, vou comprar um Star. Não, a Xerox ia lá em alguma empresa que talvez estivesse interessada e falava assim, olha, a gente tem uma solução interessante para o seu negócio. A gente tem esse computador, daí você compra uns 2 ou 3 desses computadores de $16 mil, o equivalente hoje a $46 mil, e além disso, você compra o nosso servidor de impressão e a nossa copiadora. E daí, olha só que legal, você vai ter funcionários trabalhando com interface gráfica e já fazendo, assim, numa tela de boa definição, o documento final que vai sair na sua copiadora, na sua impressora laser da Xerox. Então, era uma coisa bem nichada. E outra coisa, né? Acho que a história desse computador é que ele não vendeu muito também porque não tinha incentivo para vender esse computador. Porque ele era caro, né? Então, pouca empresa tinha condição de gastar um dinheirão com 2 ou 3 computadores, servidor de impressão e copiadora e um monte de coisa. E o sistema da Xerox era baseado em comissão. Então eles ganhavam comissões gigantescas para vender máquinas gigantes de impressão e de copiadora. Então de $500 mil, assim, era uma coisa mais cara ainda. Então, por que você vai vender um troço de $16 mil que ainda ninguém exatamente descobriu a utilidade, né, uma utilidade mais geral e que nem os próprios funcionários da Xerox utilizavam? Porque quando eles precisavam fazer alguma coisa, eles pegavam um computador ali de linha de comando e faziam ali. Isso me lembra hoje o pessoal que, mas smartphone é uma coisa, é só para entretenimento, né? Essa coisa aí para produtividade mesmo tem que ter o PC ali com teclado e mouse, porque quem que vai digitar nessa telinha? Parece que é isso, sabe? A linha de comando é muito mais simples. Por que eu vou ficar usando um mouse e ficar clicando no botão? Que perda de tempo! Dá a impressão que eles precificavam com base naquela hora mágica que tinha o produto, né? Uma coisa revolucionária, janelas, mouse. Os caras jogaram o preço lá em cima, mas tipo, tá muito fora da realidade do que ele pode ajudar na vida das pessoas ou nas empresas. Eles embutiram, fica muito claro que eles embutiram lucro, fabricação e muito, muito dinheiro, assim, só por causa dessa aura, né? Porque o primeiro Macintosh, a gente tá falando de Apple, 3 anos depois, ele custava $2 mil, então 1/8 do preço desse Star. E ele já tinha interface gráfica. E era caro também. Era caro pra cacete também. Bem caro. Então, a gente tá falando de um produto que custa 8 vezes isso. Bom, a gente parte para o segundo item da lista aqui, que surgiu 12 anos depois do Xerox Star, que é o Apple Newton. Acho que a maioria já ouviu falar desse produto, já viu fotos. Ele foi lançado em 93 e foi descontinuado em 98, quando Steve Jobs voltou para a Apple. E o motivo é claro, ele não deu certo, ele não vingou. Era um aparelhinho que rodava o Newton OS. Um dos principais diferenciais era que ele tinha um reconhecimento de escrita. Esse reconhecimento de escrita ele foi aproveitado depois em outros sistemas da Apple. Se eu não me engano, dá para emular isso no Macintosh, ainda até hoje, no macOS. Só que ele não funcionava muito bem. Ele era lento, você escrevia a palavra, ele demorava para reconhecer a palavra que você escreveu. Ele também tinha aplicativos de produtividade. Ele tinha um leitor de e-book que lembra bastante a usabilidade de um Kindle hoje em dia, mas ele, aliás, é bem parecido. Tem vídeos dele no YouTube com recurso de ler livros e parece muito um Kindle de 1993, assim. E legal, olha só, é que ele não tinha aquela tela que fica jogando luz na sua cara, né? É um LCD, acho que é passivo o nome, né? Porque ele só exibe os pixels ali pretos, né? Numa tela meio acinzentada. Então, talvez, olha só, a Apple inventou o Kindle. E ele não tinha conexão Wi-Fi sem um adaptador externo, então pode ser que sim.
E assim, só que ele tinha muitos problemas para reconhecer a escrita, ele tinha um aplicativo para você desenhar também. Eu vi vídeos no YouTube com o pessoal falando que, tipo, era legal porque o reconhecimento de formas ajudava você a desenhar, sei lá, uma bola, um triângulo, enfim. E tem muito um saudosismo em torno do Newton. Tem muita gente que ainda usa ele até hoje como uma ferramenta ali de, sei lá, no dia a dia, para anotação, para coisas diversas assim. Eu não entendi o motivo ainda, mas, né, ainda tem gente que gosta da tecnologia antiga. Eu acho que uma das coisas mais curiosas desses produtos dessa época é que a Apple não era a única a fabricar o Newton. Outras empresas também faziam seus Newtons rodando o Newton OS. A Motorola é uma delas, ela tinha o Motorola Marco, que rodava o Newton OS. Que bizarro, né? A Apple de hoje é muito diferente da Apple daquela época, né? Porque a gente, em algum Tecnocast, a gente também falou daquele Motorola do Rocker, né? Que tinha aquele aplicativo do iTunes, Sim, enfim. verdade. Então a Apple tinha colaboração com outras empresas e parece que com a Motorola era bem forte, né? Tanto que Macs vinham com o processador da Motorola. O PowerPC, né? Sim, sim. Não, e a própria Apple lançou um aparelho que era derivado do Newton, né? Que era o eMate 300, que era uma espécie de... Era Apple Newton eMate, que era uma espécie de notebook. O Newton era um PDA, né? Então fizeram uma adaptação para ele, colocaram um teclado e criaram um notebook com ar moderno naquela época, e era um notebook de baixo custo, eu acho que era mais orientado para escola e tudo mais. Só que ele era um notebook que rodava o Newton OS, então era uma coisa bem de nicho, assim. E o interessante é que esse Newton eMate, depois ele serviu de base para aquele Mac iBook, né? Aquele laptop todo colorido lá, com um visual meio de, sei lá, parecia um brinquedo, né? Aliás, dá pra você testar o Newton no seu computador, no seu Android ou até no iOS, porque tem um emulador de Newton. Então quem quiser procurar se chama Einstein Emulator. E, enfim, dá pra você brincar aí, não sei por que você iria querer fazer isso, mas dá pra brincar com o Newton também. Pô, pela nostalgia, cara. Esses dias apareceu um Windows 95, eu acho, que rodava no navegador e a galera pirou naquilo ali. Nossa, todo mundo querendo testar o Windows 95 no navegador. Que, nossa, que legal esse negócio. Né? Ele também aparecia com tela azul a cada 3 minutos? A minha experiência com o Windows 95 foi essa. Não, mas aí, se você não tivesse uma placa-mãe da PC Chips com um driver mal feito, daí funcionava direito, né? Tinha que... Vamos ser justos. Não, eu errei nesse ponto. Eu só usava coisa da PC Chips, era o que eu tinha dinheiro pra comprar. Bom, então só pra gente finalizar aqui, o Newton custava $700, o que equivale a $1.230 com a inflação, né? Chegaria em 2019. Isso é um iPad Pro. Em 93. Mas naquela época ele também era Pro, né? Era foco em produtividade, não em entretenimento. Então encaixa ali. Mas, então, eu acho que era um produto que não resolvia muita coisa numa época que a gente ainda estava começando a comprar desktop com monitor CRT, sabe? Era bem difícil você falar de mobilidade, ainda mais com um dispositivo que não tinha conexão Wi-Fi. Para conectar o Wi-Fi ou para fazer qualquer upgrade, você tinha que usar uma placa daquelas PCMcia. Você lembra daquelas placas enormes que a gente plugava na lateral do notebook? Então, você plugava... Era tipo um cartãozinho, né? Um cartãozinho. Aí dava pra você fazer upgrade do armazenamento, tipo um cartão enorme pra 2 MB de armazenamento, ou pra colocar Wi-Fi, sabe, no produto. Então era uma coisa meio bizarra, assim. Então não tinha tanta utilidade profissionalmente. Não é como um notebook que você leva pra sua reunião, todo o seu trabalho tá ali. É mais um assistente pessoal, né? E só que um assistente pessoal é muito caro, né? Pra fazer só isso, não ter celular, não ter comunicador, enfim, não ter as coisas que a gente usa no celular hoje em dia. Ele seria mais para um alto executivo que precisa de toda forma ter muita coisa ali e não dá pra ficar sem. O tipo de produto que alguém que compraria aquelas agendas eletrônicas lá compraria, talvez. Eu tinha. Saudades. Mas a agenda eletrônica era barata, você comprava no camelô, cara. Uma da Cássio por poucos reais. Vintão, por aí. R$10 no camelô. Que vinha com todas as instruções na tampinha do lado de dentro. Mas no camelô era Cássio com K, né? Mas era, né? Cássio com acento e 2 S. Naquela época que você não pensava se isso estava certo ou errado.
Ó, mas esse próximo produto aqui é um que me impressionou de verdade. Em 94 já existia uma PSN da vida, um Xbox Live, que era da Sega, para quem tinha um Mega Drive. E ele funcionava assim, você pagava uma ativação que custava $25, equivalente a $43 hoje, e uma mensalidade de $15, que equivale hoje a uns $26. O serviço funcionava via TV a cabo, porque óbvio não tinha... Quem tinha internet naquela época, né? E você plugava um cartucho mesmo, normal ali no slot do Mega Drive, mas esse cartucho tinha um plug de cabo coaxial atrás dele. E aí era por esse plug que você rosqueava o cabo da TV a cabo. Gente, não, nessa época tinha várias gambiarras com cartucho que você colocava e tinha outra coisa no cartucho. A Nintendo fez umas coisas assim também, né? Tinha cartucho que expandia. Gente, muita gambiarra com cartucho. No Brasil, teve 2 anos depois do Sega Channel, a gente teve o Meganet, que era um cartucho da Tectoy que plugava o cabo de telefone direto nele, e você tinha até como ver extrato do banco, acho que era só o Bradesco que tinha suporte a isso, não tinha outro, tinha como ler revista, era mais simples do que o Sega Channel, mas era a versão brasileira. O Sega Channel, quando você ligava ele com esse cartucho conectado, ele demorava uns 30 segundos pra carregar o menu. Eu fui ver no YouTube, procurem Sega Channel, é bizarro, é muito ruim. É mais ou menos o tempo que um jogo leva pra carregar com disco rígido hoje, né? Então acho que tá tudo bem. Não, o tempo tá bom, mas eu digo assim, a interface era só uma lista. E aí nessa lista, eles mantinham 50 jogos e atualizavam mensalmente. Tem alguns jogos eles atualizavam semanalmente. E aí eu li que depois de um tempo, a lista aumentou para 70 jogos e atualizavam a lista a cada 2 semanas. E aí, cara, era tipo uma PSN mesmo. Você entrava, só que era uma assinatura, era um Netflix de jogos, né? Então você entrava, podia baixar qualquer jogo ali pra você jogar. E o cartucho tinha 4 MB de memória RAM. Então o jogo era baixado pra memória RAM do cartucho. E aí você jogava. Demorava alguns minutos ali pra baixar o jogo, você ficava jogando. Só que a pior parte é que quando você desligava o videogame, o jogo ia embora. Então toda vez que você ligava, você tinha que de novo procurar o jogo que você queria jogar, mandar baixar, esperar um tempão, alguns minutos, né? Pra daí começar a jogar ele. Cara, baixar arquivos, né, de jogo na memória RAM, né? Porque o que poderia dar errado, né? Por TV a cabo. Por TV a cabo. Mas eu acho que era o que dava pra fazer, né? A gente tem isso aqui, a gente tem um cartucho. Tudo é cartucho, então vamos colocar alguma coisa no cartucho, né? Mas esses jogos, como que eles eram? Cara, tinha vários jogos ali, né? A maioria deles era igual a versão em cartucho, mas alguns jogos eles eram simplificados, porque não cabia na memória RAM desse adaptador que eles faziam. Um exemplo é o Street Fighter 2, que era um jogo, era o Super Street Fighter 2, que ele era um jogo menor, assim, ele era simplificado, né? Tinha menos conteúdo. Então eles tinham que fazer essas adaptações aí. E outra coisa que também dava pra fazer eram competições. O usuário colocava o número de telefone dele no sistema, lá no menu, porque daí ele conseguia competir com outros jogadores. Então não era um jogo, imagino que não era um jogo igual hoje, que você jogava tipo FIFA, que você joga um contra o outro, mas devia ser um lance mais tipo de pontuação, e você podia concorrer a prêmios se você ganhasse. Então, por isso o telefone, para eles te ligarem depois e te mandarem seus prêmios. A Nintendo teve algo parecido, como a gente acabou falando no começo dessa parte Sega Channel, que era o Satellaview, que era só do Japão. Só que a ideia dele, ao invés de você ligar um cabo, era por satélite. Era mais prático, né? Você liga o seu decodificador de satélite num adaptador que ia pro Super Nintendo, Super Famicom lá, e aí tinha uma fita do Super Nintendo que tinha um slot para 8 MB de memória, ROM dessa vez, não RAM. Ah, tá. E também Porra, tinha... Nintendo rainha, Sega nadinha. E era... Eita! E era mais ou menos a mesma ideia. Tanto que tinha a Zelda, um remake do primeiro Zelda do NES pra ele, que era basicamente a mesma coisa do que o anterior, só que com umas cores melhoradas por conta dos 16 bits. E tinha um Mario também, que era o Mario 2 americano, que é um Mario
que deu muita polêmica aí, por aí, mas você baixava ele e só tinha um pequeno porém. Tinha custo também, tinha a assinatura, tinha que comprar adaptador pra colocar embaixo do Super Nintendo, só que tinha um porém. Como era por satélite, você tinha um horário pra poder jogar, porque era um horário que o satélite mandava dados diferentes junto na onda de rádio que podiam ser utilizados pelo Super Nintendo. Então era mais ou menos das 11 da manhã até as 2 horas da manhã do mesmo, assim, né, seguidos, né? Mas o jogo começa a ficar legal depois das 2 da manhã. Então não faz sentido esse horário. Tem que ajustar isso aí. E infelizmente não tinha save, o que poderia ser um problema, principalmente pra Mario, que é um jogo de muitas fases, é longo, né? Então era um trabalho meio complicado. Mas era uma solução da Nintendo bem parecida com a Sega Channel. No final das contas, o Sega Channel foi descontinuado em 98, e ele foi muito criticado por causa do preço da assinatura, que equivalia a $25 por mês, mas era uma época que os games ainda eram bem raiz, né? Então, enfim. Mas até hoje a Sega é admirada aí como uma das precursoras desse modelo de game online. O da Nintendo veio depois, foi lançado em 95, mas funcionou até dia 30 de junho do ano 2000. Então durou um pouco mais aí. Só no Japão, claro. Fora do Japão não existe. Sobreviveu até o bug do milênio. E falando em sucessos da Nintendo, este aqui não é um deles, que é o Virtual Boy. Ele foi o segundo produto menos vendido da Nintendo na história, assim, né? Porque, pensa assim, um headset de realidade virtual. Parece uma ideia interessante. Só que com tecnologias de 1995. Então, o que a gente tinha naquela época, né? Você tinha uma coisa que tinha uma base pra você deixar ele na mesa, que era um pouco pesado, tinha mais de 700 gramas. Nossa, 1 quilo no seu pescoço, que gostoso, né? Exatamente. Por isso, tinha a opção, eu vi algumas fotos de gente que realmente colocava assim, né, na cabeça, né, montava na cabeça, e aí ficava, né, usando ali e tal, mas acho que não era a coisa mais confortável do mundo, né, as pessoas preferiam usar ele na mesa, assim, e era uma coisa bizarra. A gente devia colocar isso na arte do podcast, é muito engraçado, assim. E aí o que acontecia? Você colocava os olhos ali, colocava um controle com fio, e os jogos, eles não eram muito bons, assim, né? Não tinha os clássicos de Super Nintendo, né, daquela época, e os jogos eram tudo preto e vermelho. Então não era uma coisa... Pensa assim, você tem um negócio que você vai ficar, assim, totalmente imerso, né? Esse é o objetivo da realidade virtual. Talvez tenha sido o objetivo da Nintendo com um console que você, né, tem que enfiar o olho lá dentro. E aí você chega num mundo que é tudo preto e vermelho. Não é a coisa mais, né, agradável do mundo. E as pessoas reclamavam de dores de cabeça também. Então, ele tinha alguns sérios problemas. E a gente tá falando também de um produto que custava $179 em 95. Pra ter um parâmetro de comparação, o Super Nintendo custava $199. Só que o Super Nintendo, pô, que videogame sensacional. O Virtual Boy era só uma coisa que tentava ser inovadora e acabou sendo uma coisa meio bizarra. Ele era ótimo mesmo para passar mal, né? Porque além dessa questão da tela ser bicolor, né, preto e vermelho, você tinha que deixar a cabeça fixa, né? Ou você carregava ele na cara assim e tinha um problema no pescoço, ou então você colocava ele no suporte, né, que deixava na mesa, e esse suporte, sei lá, parecia sabe, parecia aqueles aparelhos de médico oftalmologista, né, que você coloca a cabeça lá e fica com a cabeça parada. Era um negócio bem... Nossa, é isso mesmo, né? Exatamente isso. Tá melhor? Muito bizarro. Piorou? Piorou? E agora? E a Nintendo queria fazer efeito 3D no Virtual Boy, então... supostamente ele tinha, só que as pessoas não conseguiam enxergar. Teoricamente, ele ia melhorar esse aspecto com uma tela colorida. A Nintendo cogitou a ideia de colocar uma tela colorida, ou que pelo menos tivesse algumas cores, né? Não necessariamente milhares de cores, talvez, sei lá, 24, 36, mas que tivesse mais cores. Só que o problema é que isso deixaria o equipamento mais caro, e na época ele já era considerado caro, e também ele ia gastar mais bateria, né? Porque, se eu não me engano, ele usava 6 pilhas AA, e com uma tela colorida ia gastar mais, né? E aí acabou sendo esse fracasso que né? Aliás, o pessoal que é mais próximo da Nintendo, assim, que dava entrevistas para livros contando a história da Nintendo, fala que até hoje o Virtual Boy é uma espécie de vergonha, né? A cultura japonesa tem essa coisa da vergonha, né? Que eles, tipo, sei lá, mantêm um ressentimento por décadas a fios, né? E dizem que o Virtual Boy é mais ou menos assim na Nintendo, né? É tipo um assunto proibido dentro da empresa. Cara, mas o Virtual Boy é um exemplo clássico, assim, do tipo de produto que a empresa lança só pra mostrar que consegue fazer, mas não tem
propósito nenhum, cara. Ele é muito ruim. Eu tô olhando a ergonomia dele, cara, dá uma aflição ver esse cara com as costas e o pescoço tombados em cima de uma mesa pra conseguir encaixar o olho nele, sabe? E aí, tudo isso pra uma experiência ruim, com uma tela bicolor, um produto super caro, com poucos jogos, que não dá imersão nenhuma, na verdade, né? Então, assim, é um produto sem propósito nenhum, ele é só mesmo pra mostrar que a empresa consegue, e eu já li muita coisa de que a década de 90 foi uma década onde teve um hype muito grande nesse lance de óculos de realidade virtual, óculos de realidade aumentada, né? E surgiam esses devices estranhos, assim. Então eu acho que foi um pouco disso também, sabe? A Nintendo quis se adiantar, tava com caixa muito saudável por causa do SNES, né? Então deu nisso aí. Não, e pior que, apesar desse fator de ser um produto meio sem lógica, ele também foi lançado às pressas. Quer dizer, não é que ele foi lançado às pressas, assim, antes dele chegar nessa versão final, ele passou por várias alterações de projeto. Também dizem que a Nintendo precisava, na época, de uma equipe, precisava de mais gente para trabalhar no Nintendo 64. Então eles lançaram, lança assim, olha, lança logo esse negócio que eu preciso de gente nesse projeto. E o Nintendo 64 também não foi um sucesso de vendas e tal, mas não é também considerado um fracasso, né? Então dizem que, de certa forma, a culpa do fracasso do Virtual Boy também se deve ao 64, mas é uma coisa um ponto meio controverso, né? Então foi um produto ótimo pra Nintendo, né? Se a gente considerar o que veio depois, parece, sabe, aquela... lança um produto meio assim, né? Meia boca e tal, aí depois lança um produto que é, né, decente, e aí fica uma coisa impressionante, né? E o Nintendo 64 tá no coração de muita gente. Inclusive no meu. O meu console, depois do Super Nintendo, é o meu preferido, né? Depois do Virtual Boy, que foi um fracasso, a gente tem outro fracasso, só que não é bem da indústria dos games, só que é ao mesmo tempo, que é o Nokia N-Gage, que foi lançado em 2003... E era a ideia de um portátil, assim como tentou ser o Virtual Boy, só que não era tão portátil, feito pela Nokia com a ideia de ser um videogame. Então ele tinha o tecladinho de um lado, imagina que você está usando o seu celular, coloca ele na horizontal, ele é isso. A tela fica ali no meio, uma tela bem pequenininha, fica ali no meio, os controles, os botões todos físicos ficam nas laterais, onde estão os teus os dedões agora, cada dedão seu tá aí, só que ele tinha... alguns problemas. O principal peraí, não. Calma aí, então, isso era um Game Boy da Nokia, ou seja, super resistente, que ainda fazia ligações. Sim. Isso é um produto sensacional. Qual que é o problema dele? Ele era um celular, rodava Symbian, ou seja, era um smartphone. Só que o problema pra você trocar fita, você tirava a bateria. Então... ok. Não. Eu fico pensando nos engenheiros de projeto da Nokia, não. Né? Então, a gente tem que fazer um celular que também é um console de jogos, né? Portátil, etc. E, logicamente, esse console portátil vai ter cartuchos, né? Fitas pra você trocar e tal. Aí o pessoal foi lá, né, fez o design, a Nokia fazia umas coisas todas diferentonas, aí assim, quando tava prestes a lançar, putz, como que a gente vai fazer, cadê o slot pra botar o cartão aqui, né? E aí botaram de qualquer jeito ali, provavelmente foi isso, não é possível, né? Tem problema pior, não, acho que, mas enfim, você tá com o seu celular na sua mão agora, então você tá com ele segurando na horizontal, né, como se fosse pra um jogar mesmo, e aí alguém te liga, o que você faz? Você coloca a tela no ouvido e enfim... Fica perfeito, né? Funciona. No N-Gage, você virava ele de lado, assim, a lateral... No botão de volume do celular. No botão de volume, você vira nesse lugar, encosta o botão de volume no seu ouvido e fala com a pessoa. Meu Deus. Eu acho que essa é a pior parte, cara, sabe? Parece bebê que quer imitar um adulto usando o celular, aí ele coloca isso no telefone, assim. É tipo... Pior parte. É tipo tentar encaixar um cartucho de videogame na sua cara, né? Mais ou menos. Lado, assim. Porque o alto-falante fica lá. Não tem como você não fazer isso. Ou você vai ligar no Viva Voz e todo mundo vai escutar, ou faz isso. Mas, mesmo com tantos problemas, ele teve coisas boas, como, por exemplo, ele foi a primeira tentativa muito forte de gaming em celulares. Tanto que ele foi um dos primeiros a ter gráfico 3D em celular, muito antes de iPhone e Android. Teve jogo muito importante, como King of Fighters, Tony Hawk's Pro Skater, que era a primeira versão
do Play 1, portado pra ele, que era todo 3D, era muito, muito legal. E teve Tomb Raider. A tela não ajudava também, minúscula. Ah, mas, era levar o Tony Hawk do PS1 na rua, né? Então, dava pra, assim, você engolir alguns problemas ali. E teve Tomb Raider também, que era super sucesso da época. Mesmo com tudo isso, não deu certo. Ele perdeu pro Game Boy Advance, que era menos 3D, só que com jogos bem melhores. E morreu. Continuou vivo ali como uma plataforma de games da Nokia. Então quem tinha o N95 acabou baixando o aplicativo meio que pra controlar os jogos, uma plataforma completa de jogos, no N95, nos Ns vários. E aí acabou morrendo depois e é isso aí. Tchau. E ele custava R$ 1.700, o equivalente a R$ 4.315 nos dias de hoje. Exato. E, cara, na época, o meu celular era um Nokia, acho que 2220, era aquele tijolarzinho, mais bonitinho, com a luz azul e tal. E eu paguei, acho que R$ 200. Então era, tipo, muito caro, cara, muito caro. Eu tava feliz com o meu jogo da minhoquinha, cara. Pelo menos rodava numa boa, né? Pelo menos eu tinha que tirar a bateria, né, Alecrim? Então, e o celular... A bateria durava uma semana, né? E você passava uma semana jogando. Então... Mas era 3D? Era bonitão, assim? Não era. Mas o celular você podia usar como uma arma, né? Ser um martelo, alguma coisa assim, né? Você usa criatividade. Que nem antigamente, a fita do Atari, os jogos eram feios, mas tinha uma arte bonita na capa, você usava criatividade ali. Usava imaginação. Você sabe que eu acho que era o maior problema do ponto de vista técnico do N-Gage? Era que, é que nem você falou agora há pouco, tinha bastante jogos, títulos importantes e tal, mas eu acho que praticamente todos eram portados de outra plataforma. Então, não eram, sabe, era meio que uma gambiarra pra fazer. Né? Então, em vez de fazer um jogo do zero, sei lá, compilado do zero, pra rodar especificamente nesse aparelho, ele era adaptado de outras plataformas, aí a gente sabe que em jogos isso geralmente não dá muito certo, né? E aí você tinha uma experiência frustrada, porque era uma adaptação, né? Então... Não, mas você pega os consoles portáteis que vieram em seguida e você sempre tinha os estúdios desenvolvendo jogos para esses consoles portáteis. Game Boy antes, né? Então, exatamente. É o terceiro videogame mais vendido do mundo, Game Boy e Game Boy Color. E aí a Nokia quer se lançar como um player aí de jogos portáteis também, mas só traz alguns títulos que, enfim, parcerias que ela fechou pro lançamento, mas não tinha estúdios desenvolvendo, é complicado. Vocês sabiam que a Microsoft já lançou smartwatch? Não. Sim. Sim, agora você... A Microsoft Band, né? A Microsoft Band era aquela pulseira fitness, né? Mas que já morreu também. Que já morreu também, né? Então parece que a Microsoft não aprendeu muito. Mas lá em 2002, o Bill Gates anunciou uma plataforma chamada Spot, que é Smart Personal Object Technology, que na verdade não era exatamente um smartwatch, era uma plataforma, uma iniciativa para criar eletrodomésticos e outros eletrônicos inteligentes. Então, por exemplo, chegou a ter uma cafeteira Melita que mostrava a previsão do tempo. Porque, obviamente, né? O que você pode mostrar numa cafeteira? Previsão do tempo. Você não vai olhar pela janela, né? Você não olha pela janela. Você vai ver se vai chover ou não, aí você toma um café. Não, você não vai fazer café todo dia? Você acorda, vai fazer o café, você já vê a previsão do tempo. Super útil. E aí, dentro dessa iniciativa Spot, tinha o Spot Watch, que era um dos produtos mais futurísticos, né? Porque, olha só, você podia, no seu pulso... naquela época a gente não tinha celulares super avançados, né, que se conectavam à internet e tudo mais. E aí do seu pulso você conseguia ver a previsão do tempo. Nos Estados Unidos as pessoas investem mais em ações, então você podia ver a cotação de uma ação que você tem. E tinha várias tecnologias super... Que hoje a gente ainda assim acha que é uma coisa meio... né, ainda não é muito popular, mas o Spot Watch já tinha, que era carregador por indução. Você não precisava conectar um fio, né, um cabo no relógio, né, nos relógios. Você carregava por indução e, segundo a Microsoft, a bateria durava até 3 dias. Hoje a gente tá reclamando que os relógios não estão durando um dia inteiro. Olha, dura mais com o Apple Watch. E é interessante que ele usava a rádio FM, né, para receber os dados, né? Exatamente. Então, hoje, a gente pega o smartwatch, é uma coisa muito simples, né? Você tem Bluetooth,
E aí o seu smartphone, ele pega os dados da internet e transfere para o seu smartwatch por Bluetooth. Ou às vezes o próprio relógio já tem Wi-Fi e 4G. E naquela época, obviamente, isso não era muito possível. E daí o que a Microsoft fez, né? A gente precisa fazer um dispositivo que não fique dependendo de outra coisa, né? Porque o relógio, você anda por aí com ele e tal. E tiveram algumas fabricantes que lançaram relógios com essa plataforma. Teve Fossil, teve Assunto, que é uma puta empresa super respeitada de GPS para esportista. E no caso desses relógios, você tinha que assinar um serviço. As empresas gostavam muito do serviço de assinatura, né? A gente tá falando hoje de, poxa, você tem que assinar muito serviço. Naquela época, a gente já falou de vários serviços. E esse serviço chamava MSN Direct. Ele custava entre $39 e $59 por ano, depende da quantidade de dispositivos que você quer, né? Porque, poxa, quem usa só a previsão do tempo no relógio não pode pagar a mesma coisa do que quem usa a previsão do tempo também na cafeteira, né? Então, é uma coisa mais justa. E daí, existiam alguns problemas. Por quê? Porque como vinha por onda de rádio FM, você precisa ter cobertura de rádio FM. Obviamente não vai ter isso em todos os lugares. Poxa, hoje a gente sofre para ter 3G em todos os lugares, 4G em todos os lugares. FM também era um negócio meio complicado. Então ele, obviamente, só acabou sendo vendido na América do Norte. A gente nem sabia da existência dessa plataforma, desse relógio antes dessa pauta. E você recebia as informações e aí ele gastava mais bateria, aí você queria mais informações, gastava mais bateria. Então, na verdade, não durava 3 dias, né? Durava bem menos. Era uma coisa cara, sabe? Então a gente tá falando de produto de $300, hoje seria $404. Tudo bem, Apple Watch é mais caro? É mais caro. Tem relógio com GPS que é mais caro? Também. Mas naquela época, pô, você realmente precisava estar conectado pra ver a previsão do tempo no seu pulso? Você não tinha nem smartphone com internet? Exatamente. E hoje a gente tá sempre conectado, né? Hoje a gente recebe mensagem de WhatsApp e tal. E, obviamente, no Microsoft Spot Watch, você podia receber mensagens do MSN Messenger. Nossa. Só que só podia receber, né? Porque a gente tá falando de rádio FM. Então ele não transmitia, ele só recebia informação. Então... Será que dava pra vibrar, que nem a gente fazia na tela do... Você queria chamar a atenção de alguém, fazer ele vibrar? Será? Caramba. É interessante. Seria um pager quase, né? Pager antigo. Verdade. Cara, pior que nessa época, talvez o MSN nem tivesse essa função de atenção, né? Que era uma praga, aquele troço. Deus me livre. Bom, e um pouquinho mais tarde, a Microsoft lançou o famigerado Windows Vista. Foi ali no finalzinho de 2006 e depois ele foi disponibilizado amplamente, de maneira oficial, em janeiro de 2007. E, sei lá, o Windows Vista é um sistema operacional que eu tive uma relação de amor e ódio. Primeiro porque ele era... O grande atrativo dele era aquela interface toda incrementada pra época, né? Você tinha... Aero, né? E não sei se vocês lembram que ele tinha uma barra na lateral direita, que tinha um relógio, widgets, previsão do tempo. Verdade. Tinha um ícone lá que você colocava, que você conseguia medir a quantidade de memória RAM em uso, quer dizer, era uma maravilha, né? Só que o problema é que o bicho era meio pesado, dava alguns erros, tinha problemas de compatibilidade de drivers e... tinha uma certa instabilidade, né? Parecia um produto beta, apesar de ter sido lançado como uma versão final após vários meses de teste. E eu testei o Longhorn e ele era bem pesado, assim. E aí no Windows Vista parece que ficou um pouco mais leve, né? Quando eles lançaram a versão final. Mas mesmo assim, pra aquela época, cara, não dava, assim. As pessoas não tinham máquina pra rodar aquilo ali. Você testou o Longhorn Transformation Pack pra Windows XP? Ou o Longhorn, tipo, uma versão alpha? Testei os dois. Mas o Transformation Pack, cara, era bonitão. Eu usava o Transformation Pack no Windows XP, não a versão alpha aí, sei lá. Na época eu trabalhava em uma universidade aqui em São Paulo, na Universidade Anhembi Morumbi, que acho que todo mundo conhece. E eu trabalhava na parte de TI e a gente tinha, entre as nossas responsabilidades, a missão de testar software novo, né? Então a gente, antes de colocar um sistema operacional num laboratório, por exemplo, a gente tinha que testar. E a gente inventou de testar o Windows Vista nos nossos computadores, os computadores dos funcionários, em vez de pegar um computador separado e usar como teste mesmo. Cara, foi acho que a pior fase da minha vida naquela universidade.
verdade, porque dava pau direto. Os principais problemas que a gente tinha na época, não só eu lá dentro da universidade, mas assim, os usuários de modo geral, era que não havia compatibilidade com hardware, aliás, de driver, né? Então você tinha, por exemplo, uma placa de rede que funcionava perfeitamente bem no Windows XP, e aí você passava pro Vista, começava a dar erro, às vezes nem instalava direito. Então, às vezes você tinha que fazer umas gambiarras para conseguir fazer ele rodar ainda. Por exemplo, pegar um driver de XP e tentar colocar no Windows Vista. Então era uma coisa bem, bem maluca, assim. E aí teve uma época que um chefe nosso lá resolveu que tinha que ser um laboratório mais moderno, e a gente falando, olha, não é legal colocar ainda, o Windows Vista tá meio verde, sabe? Ele tá meio cru aí, não é muito legal ainda. Mas o cara queria, porque queria impressionar os alunos e mandou instalar tudo, né? Cara, pegou um laboratório de 40 máquinas. Foi um sofrimento, né? Porque hora era aluno reclamando que colocava um pendrive, alguma coisa no computador e não reconhecia. Ora era o mouse que parava de funcionar do nada, ora era a tela que dava pau de driver, então você pegava aquela tela com a resolução enorme, assim, sabe? Quando você instalar o Windows pela primeira vez e não tinha driver ainda. Enfim, foi um sufoco, né? Eu peguei um trauma, acho que por causa disso. O Vista, eu não lembro os detalhes, mas ele foi um que veio com... A base dele já não era a mesma base do Windows XP, né? Se eu não me engano, o XP era mais para DOS, tinha um pouquinho de NET, e o Windows Vista já foi mais baseado no Windows NET. Eu não lembro exatamente, aí o ouvinte que lembrar pode mandar um e-mail pra gente também, pra gente ler no próximo episódio. Mas eu lembro que essa foi uma das principais causas de tantos conflitos no Vista, que foi uma fase de transição da Microsoft. E isso também tinha muito a ver com questões de segurança, enfim, que a Microsoft lançou um programa de segurança interno, o XP tinha muitos problemas, muitas vulnerabilidades, né? E na época também não tinha muita internet, não estava muito disseminado, então não dava para soltar os packs, os patches, igual já começou a acontecer depois nessa fase aí. Mas a parte de ser pesado é interessante porque na época quem tinha o Windows XP com 256 MB de RAM era rei, né? Você tinha uma máquina com 256, 512 GB de RAM. E o Vista, ele já chegou rodando engasgado numa máquina com 512 GB de RAM, que era 512 mega, giga. Sim. É até difícil, né, converter aqui. Mas era o requisito mínimo do Vista, 512 MB. Dobrou. E pra piorar, essa coisa de segurança que você falou, fez a Microsoft ser meio exagerada nas permissões. O Windows XP, parte dos problemas de segurança que ele tinha, era por conta de vírus e outros malwares que conseguiam alterar as permissões de determinados arquivos sem a interferência do usuário. Então, sei lá, um arquivo que tinha que era prioridade de administrador, um vírus conseguia alterar isso e executava esse arquivo, né? Ele se executava lá. Então, o Windows Vista passou a perguntar tudo para tudo que você ia fazer, ele perguntava. Você autoriza a fazer isso, autoriza a fazer aquilo? Tanto é que a Apple criou um vídeo tirando sarro, né? Vocês lembram da época que tinha um vídeo da Apple que eles colocavam um cara todo descolado, assim, falando do Mac, e aí o cara do Windows era um gordinho de óculos, com cara bem de nerd. I'm a Mac na minha PC, né? Exatamente. E aí eles fizeram um vídeo nessa pegada e pra tudo que o cara do Mac perguntava pro cara do Windows, tinha um segurança atrás dele perguntando se ele autorizava, sabe? Então era direto perguntando. E, cara, era uma encheção de saco. É óbvio que era um recurso de segurança, mas tava meio exagerado. Hoje tá refinado, né? E olha que coisa do cotidiano, né? Hoje quem mais fala de segurança, disso de permissão do usuário, é a Apple. Privacidade principalmente. Né? Em primeiro lugar. E esse User Account Control, que é o controle de conta do usuário, a primeira coisa que eu fazia era desativar isso em todos os Windows Vista que eu pegava. É muito chato. Todo mundo fazia isso. E o pior é que você tem que desativar e pra aplicar, você tem que reiniciar a máquina ainda, né? Essa é a parte mais chata. Mas o Mac também não ficou muito longe não, viu? Porque eu lembro que eu uso desde o Tiger. Eu não lembro se já foi no Tiger ou na versão seguinte, ele também tinha esses diálogos aí, principalmente quando você baixava algum arquivo da internet, você ia abrir e ele perguntava, esse arquivo foi baixado da internet, tem certeza que deseja executar? Né? Então a Apple também implementou algumas coisas nesse sentido, só não era igual o Windows, que tudo que você ia fazer ele perguntava se você queria. E aí a gente finalmente chega na nossa década, né? O Google lançou em 2013 o Google Glass. Ele, na verdade, ficou em desenvolvimento por um tempão. E em 2013 tinha aquele hype, né? Putz, agora você vai ter uma telinha pra sempre na sua cara.
né? Então, ainda não estava pronto, mas o Google achava que, as pessoas, a gente lança aqui em beta, porque o Google era sinônimo de beta naquela época, né? Verdade. E aí, beleza, as pessoas ajudam a gente a fazer o produto e depois a gente lança uma coisa realmente boa. Só que, obviamente, é um produto, custa caro, a tecnologia era nova, você tinha que pagar $1.500 se você fosse sorteado, né? Se você conseguisse o convite pro beta. E a ideia era até ok, né? Porque ele tinha um vídeo de divulgação que você, por exemplo, você estava no aeroporto. Aí, de repente, aparecia uma notificação. Olha, seu voo vai começar a embarcar. Você ia lá, né? E legal, né? Você recebia a informação direto, assim, na sua cara, ocupando o seu campo de visão. Só que, no final das contas, era uma telinha que ocupava o cantinho ali. Você ficava meio vesgo quando você usava ele. A gente testou, quando a gente estava na redação, o Gus, ele trouxe um Google Glass, né? Porque ele estava desenvolvendo aplicativos. E a gente mexeu, é uma coisa meio estranha, assim, no final das contas. E ele levantou, claro, vários problemas de várias controvérsias, porque ele tinha uma câmera. Então você podia filmar as pessoas. E claro, quando tem uma câmera apontada pra sua cara, não tem jeito, você não vai agir normalmente. E aí ficou toda aquela questão de, putz, em que momento a câmera pode ser usada, né? Em qualquer ambiente público? Não. E também tinha uma tela na sua cara. Então, hoje a gente não pode ficar dirigindo e usando o celular ao mesmo tempo. Mas e o Google Glass? Yeah. Você vai tirar o Google Glass pra dirigir? As pessoas não iam fazer isso de qualquer forma. Então, ficou uma coisa meio que assim, pra consumidor final, talvez não seja uma boa ideia. Eu fiquei muito iludido com a parte da realidade aumentada, né? Porque achamos realmente que o momento estava chegando, que teríamos devices para você ter informações adicionais no ambiente ao seu redor. Então, sei lá, se olhar para a porta de um restaurante e já ver ali no Google Glass a informação, se é bom, quantas estrelas, qual é o preço médio, qual é o cardápio, enfim. E o Gus Fune, @GusFune, até chegou a desenvolver um aplicativo para o Bradesco, se eu não me engano, que você conseguia olhar ao seu redor e o Google Glass marcava onde tem a agência mais próxima. Então você conseguia ir caminhando, ele também ia dando as direções e tal. Ou lá no Tecnocenter eu lembro que a gente brincou, ele falou, você pode olhar daqui de cima para São Paulo e ele te mostra os pinos. Ali tem uma agência do Bradesco, você pode ir caminhando até lá. Então é uma coisa assim muito conceitual, mas na prática não funcionava muito bem, né? Até porque a telinha era meio pequena demais e forçava um pouco a vista ficar olhando pra ela. Os controles, pelos vídeos, os controles eram ótimos. Até tava vendo um vídeo hoje e falei assim, nossa, agora eu entendo por que a gente ficou tão empolgado com o Google Glass, né? Mas na prática era confuso, você não sabia bem onde você tava, porque a tela é pequena, não cabe muita informação, enfim. Era uma parada que é realmente muito difícil de usar e essa ideia de todo mundo ter um óculos de realidade aumentada andando pelas ruas, acho que as pessoas já estão entendendo que vai ser um pouco difícil, né? Essa é a realidade, assim. Essa parte de ser confuso de usar, infelizmente eu não lembro quem disse isso, faz um tempo já, mas alguém comentou que era assim, o óculos tinha um certo... ele ia ser contra a nossa natureza, digamos assim. Porque assim, por exemplo, a gente consegue enxergar o nosso nariz, né? Então se você usa óculos, você consegue enxergar o óculos, só que no dia a dia o cérebro meio que faz essas informações se ocultarem. Então se você olhar pro seu nariz agora, você vai perceber que ele tá lá, você tá vendo, mas no dia a dia você não percebe que seu nariz tá ali, né? É o meio que o seu cérebro se acostuma com isso. E no caso do Google Glass, o cérebro também tinha essa tendência de tentar esconder aquela telinha que tá no canto do seu olho ali, sabe? Mas você tinha que olhar para aquela telinha para enxergar as informações, então você ficava meio que brigando com o cérebro, sabe? Era uma coisa mais ou menos assim. Então era um mecanismo que ninguém previa direito, que ia ter esse conflito, digamos assim, mas que, pelo menos em parte, pode ter influenciado no fracasso do Google Glass, embora pouca gente tenha percebido isso. Eu penso por um lado diferente disso. Imagina isso realmente sendo um produto. Você tá conversando, tô numa reunião aqui, eu, Mobilon, Alecrim, Riga, e eu tô com o Google Glass. E aí a gente tá conversando lá, tomando decisões, e eu tô vendo o jogo de futebol, né? Ouvindo aqui no meu ouvido, vendo o jogo de futebol. Como ele tá na visão periférica, pra eu olhar pro jogo de futebol, eu tenho que virar o olho lá pra cima. E aí tu não vai perceber, o Fogaça não tá prestando atenção na reunião, ele tá olhando outra coisa. Então talvez é um problema que pode servir pra quem tá de fora perceber que a pessoa não tá naquele momento com atenção no momento, tá em outra coisa.
De qualquer forma, o Google conseguiu encontrar um público para o Google Glass, não é consumidor final, a gente provavelmente não vai usar o Google Glass, mas as empresas estão usando, né? Por exemplo, a DHL, que é uma empresa de logística, né? Ela está usando com funcionários para ajudar na separação de encomendas. A Samsung usa para organizar estoque de peças de reposição. E a Volkswagen distribui para funcionários na linha de montagem de carros. E uma coisa que a gente até noticiou aqui no Tecnoblog foi que a Boeing consegue usar a Google Glass para ajudar na montagem de avião. Então, por exemplo, antes o processo era, você pega um tablet ou alguma coisa assim, dá um Ctrl F, procura onde que encaixa uma peça, etc. O Google Glass não, ele tem uma câmera, ele fica no seu campo de visão, então beleza, ele já faz isso para você, é muito mais prático. Mas não é um produto de massa, né? Mas será que para esse uso o HoloLens não faz mais sentido? Porque ele ocupa mais da sua visão do que o do Google. É porque o HoloLens ocupa toda a sua visão, né? É, que a ideia dele é exatamente isso. Veja por fora, por cima, né? A Intel apresentou um óculos ano passado também, que em vez de você ter essa telinha na parte de fora, como era o Google Glass 1, ela tem um laser projetando direto na lente do óculos. Então, para quem já usa óculos, né? E você usa óculos de grau normalmente, e esse laser projeta na própria lente do óculos. É um laser bem fraquinho, não provoca nenhum dano ao seu olho. E quando você tá olhando para frente, acontece isso que o Alecrim falou. Você não enxerga nenhum borrão vermelho, não enxerga nada. Mas na hora que você olha para a lente do óculos, aparece ali as informações na tela. Então, tem várias empresas fazendo testes aí nessa área. Mas eu acho que realmente, por muito tempo, vai ficar limitado para essas aplicações empresariais, pelo menos, né? E não para o usuário final. Nossa, se pudesse disparar um raio laser a partir do meu óculos, eu ia ficar muito feliz. Não precisava ter nenhuma informação visual, mas só de disparar. Faz ao contrário, nos outros. Bom, então a gente chega no último item da lista aqui, que é o Galaxy Fold, o que nos motivou a pensar nesses produtos aqui. E, Riga, resume aí o que tá acontecendo com esse cara. Cara, o resumo é que, bom, o Galaxy Fold ele começou a ser distribuído essa semana para os jornalistas de tecnologia e para influenciadores também nos Estados Unidos, porque ele vai ser lançado lá primeiro. Então ainda não começou a ser entregue aos consumidores, mas tá lá para o pessoal fazer review, né? A gente recebe os produtos de fato com alguns dias de antecedência. E eles começaram a usar e com um dia ou com 2 dias de uso a tela deu pau. Algumas pessoas, um cara da Bloomberg e o MKBHD, eles tiraram uma película que supostamente não deveria ser removida e a tela deu pau. Mas outras, o do Verge e o da CNBC, eles não retiraram essa película de proteção, que a Samsung manda não tirar agora, né? E mesmo assim deu problema. No caso do Verge, ficou um calombo ali bem na dobra da tela e tem uma linha de pixels mortos ali. São 2 linhas, né? Uma na vertical, uma na horizontal. E eles convergem exatamente para esse ponto onde tá o tal calombo. E aí a gente fica pensando, putz, a gente tá gravando isso aqui no dia 18 de abril. O produto vai ser lançado, né? Começar a ser entregue no dia 26 de abril. Então, é pouco tempo pra Samsung corrigir o negócio. E nesse estágio, eu acho que o negócio já deveria estar um pouquinho mais maduro. Porque, poxa, né? Essa questão da película me deixou assustado, assim, porque eu nunca vi um aparelho vir com uma película grudada e uma película que não pode ser removida. Tipo, é parte do produto, mas não é parte da tela, é um negócio grudado. Tipo, E no lançamento eu não vi ninguém falando dessa película, quando mostraram assim, né? Ou seja, foi um negócio que pelo menos na época do lançamento, eles fizeram questão de esconder. Eles fizeram questão de esconder o produto, né? Porque tava numa redoma. Ele não... No Galaxy S10, no evento do Galaxy S10 em São Francisco, que a gente cobriu, o Galaxy Fold não estava disponível nem assim, pra ver perto, assim, na demonstração. E na MWC em Barcelona, ele tava numa redoma de vidro. Então, de fato, a Samsung tava escondendo alguma coisa, parecia que o negócio não tava pronto, né? É que assim, tem toda aquela questão, né? Essa tela ainda não tem um Gorilla Glass pra proteger contra risco, poeira, enfim. Então, pode ser isso. Pode ser uma película pra isso, né? Pra proteger contra arranhões. Mas também me leva a pensar, assim, porque o MKBHD, ele removeu um pouquinho a parte de baixo e a tela apagou, pronto. Então não sei se foi porque ele fez pressão na tela e a tela é flexível e pressionou o display, enfim, não dá pra saber. Mas o cara da Bloomberg, que tirou a película inteira, o display ficou todo marcado, quebrou a tela, 2/3 do display não acende mais.
Entendeu? Então, assim, dá a impressão de que é uma coisa que deveria fazer parte da tela, dá a impressão que é uma coisa que a Samsung descobriu depois de já ter fabricado os aparelhos, esse problema, esse bug, não sei, e aí tentou remediar colocando uma película. Dá a impressão que é isso, não sei se é isso, né? E o Galaxy S10 já vem com uma película também de fábrica, então não é uma novidade para os produtos da Samsung. Só que o Galaxy S10 ele veio com uma película porque ele tem um buraco na tela, né? E aí é um pouco complicado você ter uma película exatamente naquela dimensão. E no caso do Galaxy Fold, uma película normal, entre aspas, né? Com a dimensão certinha ali, daria certo. Mais ou menos. Não sei com dobra e desdobra como é que ficaria. E aí parece que esse negócio... Porque assim, uma película pra proteger contra riscos... Beleza. Só que se você tira a película e a tela dá pau, aí a gente tem um problema. Isso não faz sentido. Aí é tipo, putz, então a tela é frágil o suficiente pra que se ela tivesse sem película, dá merda. Aí a película faz parte do produto, ela é o produto, né? Então, mas aí tem que fazer parte da tela, não tem que estar uma coisa pra fora, porque as pessoas vão tentar remover. E se jornalistas experientes de veículos grandes americanos estão fazendo isso, estão com essa confusão, imagina o usuário final. E aí a Samsung disse no comunicado que eles vão deixar muito claro, eles vão garantir que essa informação seja vista pelos clientes, que não se deve remover essa película. E eles estão chamando essa película de, bom, nome bonito aqui, camada superior de proteção que faz parte da estrutura do display. Mas, amigo, se faz parte, por que é um negócio colado, sabe? Não faz sentido. É meio que o Shatter Shield da Motorola, que tem a película de cima que faz parte, que não é pra ser removida. Só que ela não destrói o aparelho. Então, nesse caso aí, essa película é um atestado de gambiarra, cara, porque tá visível que esse produto não tá pronto, sabe? O Galaxy Pod é um smartphone beta, é um produto conceito ainda. E o que contribui pra essa impressão é que, assim, um cara da T-Mobile, não sei qual executivo ele era, não lembro, ele mostrou uma unidade do Galaxy Fold que vai ser vendida já, tá, né? A Samsung prometeu, vai chegar mesmo no dia 26 de abril, e tem um adesivo bem claro dizendo assim, não remova essa camada protetora do display. Mas os jornalistas que pegaram esse produto e arrancaram a película, obviamente não tinha nenhum aviso ali. Então, assim, parece que a Samsung pensou, putz, a gente colocou essa película, putz, a gente tem que avisar, não pode remover esse negócio, não vai dar pau. Ai, meu Deus, coloca um adesivo aqui, sabe? Parece que é uma coisa muito de última hora. E assim, pra um produto que é de $1.980, é um negócio meio, putz, você vai fazer uma gambiarra com uma película? Assim, não tá muito certo isso aqui. E aí a gente tem as dores de uma empresa que lançou primeiro, né? A Huawei anunciou aquele Mate X, mas ainda não tá no mercado e também a demonstração foi super limitada, quase ninguém podia tocar. A Motorola parece que vai lançar mas até agora nem sinal, nem mostrou o produto. A Samsung vai colocar no mercado. Só que, infelizmente, parece que ela colocou cedo demais. Então é isso, vamos chegando ao final de mais um episódio do Tecnocast. E aí, você acha que faltou algum produto nessa lista? Manda pra gente tecnocast@tecnoblog.net ou comenta também se você chegou a testar algum desses e como é que foi a sua experiência. Se você quiser conversar com a gente pelas redes sociais, em todas elas eu sou @mobilon, @Paulo Riga, @ealecrim, @André Luiz Fogaca. Não esquece de divulgar o Tecnocast pro seu amigo, ajuda a divulgar a mídia podcast e a gente volta com outro episódio na semana que vem. Até lá. Tchau. Falou. Beijo, tchau, até amanhã. Até amanhã. Vamos nessa então, galeres? Qual que é a ordem de abertura? Eita, o que tá rolando aí? Abriu uma escola aí. Eita! Abriu uma escola aí. Ô, louco, bicho. Cadê o uísque aqui? Que é isso? Quem? O meu é café expresso, aqui eu não tenho como... Eu vou mandar foto pra vocês Quem verem. que foi que abriu isso aí? Fui eu. Você abriu um café expresso de latinha? Uma escola. Qual que é o café? barulhinho da escola. Escola. Nossa, não é ruim esse negócio. Você gosta desse negócio aí? Eu adoro, eu compro packs disso. Nossa Meu senhora, Deus. ok. Bom, a gente selecionou 9 produtos para compor essa lista aqui e começamos de um computador que custava 46... Automático, cara. Não é sensacional? É sensacional. Nossa, que bosta. Desculpa, eu tava lendo uma coisa que Muito legal. não era relacionado.
Cara, mas o Virtual Boy, ele é um exemplo Cara, mas o Virtual Boy, ele é um exemplo, meu Deus, pro clássico. E nessas mais burocráticas eu concordo que teclado é imprescindível. E qual que é a palavra? Imprescindível? Imprescindível. Acho que não era essa palavra que eu queria falar. Essencial. E pra profissões mais o que eu falei? Ô, dislexia. Sei lá. Porra, o que eu falei? E aí, o que acontecia, né?